telespectadores da TV Araçá, estamos aqui no programa Falando Sério com Rosana Nazari e hoje nós temos uma pessoa muito importante aqui, que é o professor Wander Piaia, meu amigo e companheiro. Nós nos formamos juntos na antiga Festival em Economia e hoje o Wander ocupa um cargo de chefe do Núcleo Regional de Educação. A minha pergunta para o Wander, além de cumprimentá-lo por estar aqui, é como ele está encarando esse novo desafio de trabalhar com essa questão da educação, que é de extrema relevância para a gente poder socializar os nossos jovens e melhorar a situação do desenvolvimento do país. Bem, Rosana, primeiro é um prazer estar aqui. Aliás, sendo assim servido até pelo teu microfone, você apoiando o microfone, mas dizer que realmente eu e a Rosana temos uma relação. Ah, Rosana, não empresta esse microfone, está muito formal. Essa menina não é formal assim, hoje ela também é formal. Eu e a Rosana temos uma amizade de longa data de fato, e até nós temos orgulho porque nós somos uma das primeiras gerações legitimamente cascavelense, embora eu tenha nascido fora daqui, mas vim com 6 meses de idade. Então, parte da história de Cascavel nós vivenciamos, nós vivemos e tivemos sempre uma participação, né, Rosana? Então, se você não se importa de eu fazer dessa maneira, passo o microfone para você e vice-versa. Mas é importante essa questão do cargo de chefe do Núcleo de Educação. Ele dá muita responsabilidade, mas ele permite também muita realização. No sentido de que no decorrer do tempo de prática enquanto professor, eu e você somos professores há mais de 20 anos, e você acaba, digamos, construindo não só uma experiência, mas uma teoria também paralela a essa experiência, e que uma possibilidade que você tem, por exemplo, de ocupar um cargo desse nível, você pode colocar em ação essas vivências, essa experiência, mas também aquilo que você vai beber de fontes muito importantes da teoria mesmo, da educação. E aí, nesse caso, nós já colocamos em prática esse ano, como eu havia colocado também quando eu fui secretário de Educação por um ano e um pouco mais de um ano no município de Cascavel, e foi um momento muito profícuo, muito rico. Houve muita resistência e hoje se mostrou muito acertado aquelas posições que nós tomamos à época, e isso me dá um grande orgulho, porque efetivamente o gestor público tem que entender que basicamente diríamos assim que há 2 maneiras de você fazer gestão pública. Uma delas é atendendo aqueles interesses imediatos, aquelas pressões imediatas, e você, digamos assim, fazendo uma gestão em que você não se aprofunda, que você você faz uma gestão com feijão com arroz, fica de bem com todo mundo. E a outra forma de você fazer gestão pública é você fazer grandes interferências necessárias, às vezes um pouco drásticas, para aqueles que estão no seu conforto, no seu quadradinho, e que não gostam que nada seja modificado além daquilo que já está tudo bem certinho, bem arrumado. Eu sou dessa segunda opção, eu sou assim um gestor que trago muito daquilo que nós aprendemos na universidade, muito daquilo que a gente sempre lutou e também idealizou. Então, às vezes você tem que se aprofundar um pouco, apesar das resistências. Então, esta maneira da gente fazer a gestão pública é também gratificante, só que não espere curto prazo. É de médio, de longo prazo, que você tenha esse resultado. E hoje nós temos problemas, como sempre tivemos na educação de Cascavel, mas eu diria, Rosana, que não tem nenhum problema insolúvel, não temos nenhum grande medo hoje. No começo do ano tínhamos mais, mas nós fizemos alguns enfrentamentos e esses enfrentamentos estão se mostrando assim corretos. Até porque não é um enfrentamento somente do Wander, é um enfrentamento de equipe, até porque gestão pública, eu diria que é muito menos o gestor e mais a equipe. O gestor só tem que ter a sensibilidade de ter as pessoas no lugar certo e aproveitar o melhor de cada um para que você possa chegar ao objetivo comum. Acho também que o gestor tem que criar sinergia, que é aquela energia que flui num único sentido. Esse é um grande papel que eu acho importante, na medida que você faz incentivo à equipe para que elas realizem determinadas tarefas ou para que elas encarem determinados problemas e acabem solucionando-os. Então eu diria assim que temos muitas questões pontuais que eu poderia citar, mas não existe nenhum problema que não esteja sendo atacado nesse momento, pelo menos nenhum grande problema, e que não esteja sendo resolvido.
Wander, a gente está acompanhando seu trabalho, né, na questão da educação aqui na região oeste do Paraná, e a gente tem visto que você tem feito coisas bem pontuais, bem importantes, diferentes, e a gente já vem de uma longa proposta de estudos que nós já vimos desenvolvidos na universidade, com a nossa experiência com os nossos alunos. Isso lhe dá uma autoridade maior para estar fazendo essa gestão pública na educação na região oeste do Paraná. E a educação é de suma importância e nós temos que trabalhar juntos aí com a segurança pública, com a saúde, enfim. Hoje nós temos essa consciência também. Então, além da questão de infraestrutura das escolas, a questão da melhora da qualidade de ensino, você, como uma pessoa de movimento, também iniciou e é um dos fundadores do DCE da UniOeste aqui em Cascavel, junto comigo e com outros, Dilvo Grolli e outras pessoas. Eu gostaria de saber de você se existe algum projeto na possibilidade de que a gente consiga fazer com que o movimento estudantil se torne mais efetivo, a gente consiga trazer esses jovens para uma produção agradável, saudável, diante dessa questão da educação, da socialização política, para criar novos líderes, para poder novos potenciais aparecerem. O que você acha disso? Olha, Rosana, você é uma cientista política, mas nós dois como cientistas sociais, porque nós temos em economia, né, só relembrando ao público que nos assiste, a ciência econômica é maravilhosa, como outros cursos também, mas a ciência econômica é maravilhosa porque ela trabalha com algo essencial, não é? Que é você entender como é que o homem, né, a sociedade, faz a produção e como divide essa produção. Então, um economista, todo economista é um cientista social, mas ele tem dois caminhos. Ou ele pode ser um economista da área financeira, um economista do mercado, não é? E que não há nenhum mal nisso. É muito importante, você pode ser um cientista do mercado com sensibilidade, quer dizer, você vai estar numa grande empresa, numa grande corporação, mas você pode trabalhar para que essa grande corporação devolva à sociedade um pouco daquilo que ela ganhou dessa mesma sociedade, né? Com projetos ambientais, com projetos sociais. Ou você é um cientista social, ou seja, você não é um cientista que vai trabalhar analisando o mercado, um economista que vai analisar o mercado, mas um economista que vai trabalhar como cientista social, usando aquilo que você aprendeu em economia para você desenvolver projetos macros. Então eu me enquadro nessa categoria, nessa segunda categoria de um economista que deixou, digamos assim, de ganhar mais dinheiro para ser um cientista social, para se dedicar a outras propostas. Assim como você, Rosana. E você sabe que é assim mesmo, né? Ou se você parar para acumular com o conhecimento que nós temos, e a gente falar, não, eu vou parar de tudo, vou deixar da aula e vou ter como alvo acumular, quer dizer, ter muita grana, etc., você vai fazê-lo porque você tem essa condição. Mas em contrapartida, você vai perder um espaço que você conquista enquanto cientista social, é um espaço em que você pode melhorar a sociedade, repassando aquilo que você aprendeu. Então, nessa pergunta específica sobre a juventude, esse é o primeiro exemplo que eu quero dar a quem está nos assistindo. Independente da profissão, não só fazendo economia, mas principalmente nas ciências das áreas sociais, você tem muito esse perfil. Dizer assim que nós incentivamos essa juventude a ocupar espaço, a ocupar posições, mas eu acredito que cada época, Rosana, tem suas grandes demandas. Então, por exemplo, nós tínhamos grandes demandas porque a gente viveu num período conflituante, o final da ditadura militar, e antes até enquanto crianças ainda em plena ditadura militar e tal. Então isto criava, na verdade, uma união no sentido de que nós tínhamos um alvo comum que era lutar contra uma ditadura, contra a censura. Nós achávamos horrível aquilo que acontecia de fato, que alguns livros eram proibidos, né? Que nós não poderíamos falar certas coisas, que nós não podíamos emitir certas opiniões ainda na nossa adolescência. Nós já fomos adolescentes mais rebeldes e talvez isso já tenha um pouco daquilo que nós somos hoje na sociedade local, né? Questionando, procurando ampliar espaço. Então, eu acho que hoje está muito difusa, digamos assim, não há uma causa comum. São várias causas que são atacadas difusamente, mas ao mesmo tempo eu acredito muito nessa moçada. Essa galera que está hoje, nossos alunos, tanto que nós temos uma interação diferente com eles e tratamos de igual para igual. Por quê? Porque nós o compreendemos também e cada um tem alvos mais específicos, e também porque existem hoje novas tecnologias
que de uma maneira ou de outra também muda um pouco a forma da convivência, a forma da relação que nós temos entre pessoas. Por exemplo, quando nós queríamos nos relacionar para fazer um movimento, alguma coisa que a gente tinha que fazer, marcar uma reunião. E na nossa adolescência, a reunião, inclusive, política era até proibida, né? Havia sempre aquele problema de que se tivesse um mais exaltado, você poderia efetivamente até ser denunciado. Isso é fato, faz pouco tempo, mas existia isso. Então não, hoje você pode fazer, por exemplo, uma reunião pela rede social, você que é grande fã das redes sociais, então você ganha algumas coisas, rapidez, amplia o número de pessoas, mas ao mesmo tempo você perde um pouco de um contato pessoal que nós obrigatoriamente que tínhamos que ter naquela época. Então, são formas diferentes que nós não vamos mudar. Eu não sou saudosista e nem quero voltar atrás, mas eu acho que gera novos desafios. Mas acredito, Rosana, acredito muito nessa moçada. Agora, apesar de, por exemplo, eu estou na educação hoje, aliás, o cargo que eu ocupo, desculpe, eu estou há muitos anos, mas no cargo que eu ocupo, existem alguns pais que são um pouco saudosistas. Eles dizem, porque no meu tempo não era assim, porque a professora mandava calar a boca e todo mundo calava. Eu falo, mas a professora mais que mandar calar a boca, às vezes o calar a boca é porque a professora não conseguia dar a resposta que você queria. E muitas vezes porque a professora também não tinha não tinha as qualidades pedagógicas que nossos professores têm. Você certamente teve professores que tinham um grau de instrução muito baixo, mas você não havia um curso superior que formasse professores, você não havia na comunidade pessoas com o grau de instrução que temos hoje. Então eu digo a esses pais saudosistas que eles estão errados. Que na verdade, hoje a educação é melhor do que era, porque essa educação repressiva que nós tínhamos à época, na verdade não serviu para fazer sujeitos melhores. Alguns foram bons, outros nem tantos, veja a nossa geração. Tem gente muito boa, mas tem muito cara sacana, tem muito cara roubando, tem muito cara que está metido em corrupção e que, na verdade, está rezando essa cantilena, dizendo, não, porque no meu tempo... Ora, o nosso tempo continua sendo, enquanto o nosso tempo da existência é o nosso tempo também. Mas aí, aí chega num ponto em que aí o gestor, por exemplo, do Núcleo Regional de Educação, a posição do gestor é importante porque o gestor é um espelho. O prefeito, o vereador, o deputado, a professora universitária, né? O reitor, enfim, todos eles que ocupam algum espaço de gestão, eles são espelhos. Então, se nós, por exemplo, temos uma posição, se nós fôssemos conservadores, radicais, e ficássemos dizendo que no passado as coisas eram melhor, nós não vamos entender a sociedade de agora. E ao contrário, Rosana, acredito muito no ser humano, acredito muito nessas novas gerações e defendo com unhas e dentes os professores, sabia? Porque eu sei o grau de qualificação que eles têm que ter e tem que se manter. Porque hoje, graças a Deus, existe uma possibilidade de renda maior, mas a renda maior não é automática. Tem gente que acha que o professor vai ganhar um pouco mais automaticamente. Não, ele tem que estar se qualificando, você tem que estar escrevendo teus artigos, você tem que estar produzindo, você tem que estar fazendo cursos de capacitação. E isso acontece na rede o tempo todo. E os cursos que não vêm prontos da CE de Curitiba, da Secretaria de Educação do Estado, nós criamos aqui. Então, é essa visão que o gestor tem que ter e tem que implementar onde ele esteja atuando. Porque ele queira ou quer não, ele é o espelho. Se ele é truculento, se ele é mentiroso, se ele não é um bom ouvinte, ele vai transmitir isso para toda a equipe. E a equipe vai reproduzir a mesma coisa do gestor. Por quê? Porque a equipe é o espelho ou melhor, tem o seu reflexo no gestor e vice-versa. Então, eu acho que essa posição é muito importante, principalmente de defender essa nova geração e as gerações que estão chegando. Porque apesar dos problemas, eu vejo muito mais soluções do que problemas, sabe? Então, eu não acho que o nosso passado seja melhor do que essa geração de agora. Acho que os professores de agora são muito mais competentes, muito mais qualificados. E se você, inclusive, escreve sobre o bullying, inclusive tem um livro que me inspira muito quando falo com o trabalho que você me presenteou, que é a teoria da visibilidade, e que eu acho muito correto mesmo, sabe? Então, o que a gente faz no núcleo? Baseado, inclusive, naquilo que você escreve, mas alguns outros professores, mas o teu livro, de que você tem que dar espaços de visibilidade para os alunos, e nós damos isso. Então, quando você cria um festival da canção, quando você faz um projeto de astronomia, quando você faz um projeto de artes, de dança, quando você faz enfim, N projetos possíveis de serem aplicados na rede, você está dando o quê? Está dando a possibilidade da visibilidade para esse aluno, e aí você está
limitando aquele espaço que às vezes ele vai atuar com uma rebeldia, mas não uma rebeldia positiva, às vezes é uma rebeldia construtiva. Nós mesmos fomos rebeldes, né? Mas a nossa rebeldia era uma rebeldia construtiva, concorda? Não precisávamos quebrar nada para sermos ouvidos, né? Criativa, exatamente. Era uma maneira muito bacana da gente se relacionar e colocar nossas ideias. Então a gente traz aqui essa posição, né, das gerações e como que nós nos organizávamos, a gente trabalhou, construiu essa universidade, construiu essas questões todas, e é um prazer hoje ter o Wander como chefe do Núcleo Regional de Educação, porque nós temos certeza, não só como economistas, mas como cientistas sociais em geral, que é pela educação que há a grande transformação. Por isso estamos juntos nessa luta por 10% do PIB para a educação, que é uma coisa necessária para melhorar a educação no Brasil como um todo, que a gente sabe que só isso vai dar aporte para um desenvolvimento efetivo do país, que não é só o capital financeiro, não é, Wander? Bom, no dia de hoje nós estivemos aqui com a presença do Wander Piaia, grande amigo, solidário às nossas campanhas do movimento estudantil, da construção da universidade, e nós temos aqui que agradecer a presença dele, dizer que foi muito satisfatória, e nós vamos trazê-lo outras vezes para discutir as questões da educação. E agora peço para ele se despedir. Obrigado, Rosana. Foi um prazer estar aqui. A conversa passou tão rápida, né? Tanto que a gente continua ela nos intervalos aí. Mas eu espero estar novamente aqui hora dessa e vamos ampliar o teu espaço aqui. Afinal, você merece estar com um programa muito bacana e você tem feito uma grande diferença aqui na televisão. Então, obrigado, assim. Deixa eu dar um beijo aí em público pela nossa amizade antiga aí. Tá. Então, agradeço a todos e no próximo programa nós estaremos falando sério com Rosana Nazari.